Bom dia, Roberto Flávio, bom dia, ouvinte da Rádio Catedral. O que eu estou trazendo hoje é uma cédula de votação, é importante frisar, uma cédula de votação para o cidadão brasileiro, o povo brasileiro que tem um título de eleitor, que ele usa esse título para encaminhar um projeto de lei ao Congresso Nacional, que vai propor mudanças nesse regimento interno da Câmara e do Senado, que são leis criadas pelos próprios políticos para se protegerem. Então nós propomos, rapidamente, e depois vai abrir debate, 6 itens. O primeiro, toda votação, sem exceção, na Câmara e no Senado, tem que ser aberta, ou seja, sessão aberta e voto aberto. Ou seja, nós temos que saber o que o nosso político, o que nós elegemos, está fazendo. Propomos a eliminação do voto de liderança. Depois nós vamos explicar. Propomos que a partir do protocolo, dentro da Câmara ou do Senado, a partir do protocolo de abertura de um inquérito de quebra de decoro parlamentar, aquele deputado ou senador não possa mais renunciar. Porque nós conhecemos várias histórias que quando está ali para ser condenado ele renuncia e então mantém seus direitos, como o Roberto colocou. Propomos também, esse item até está faltando, que o deputado ou senador, que uma vez que se abra um processo de quebra de decoro, ele seja afastado imediatamente das suas funções parlamentares e ele não pode exercer. Na hora que terminar o processo, se ele for absolvido, ele volta a ter o mandato dele. Se ele for condenado, primeiro que não pode renunciar, mas ele não vai ficar sentado na cadeira de um presidente de Senado ou outros para poder manipular e usar o seu poder de parlamentar. Propomos ainda, isso é capital, que para ser candidato a um cargo eletivo, seja um deputado estadual, um vereador, um governante, um senador, um deputado federal, um presidente, não pode aquela pessoa ter ficha com vários processos na justiça. Fichas que matou, que roubou e comprovadas, porque a lei brasileira hoje permite eleitoralmente que a pessoa, mesmo tendo vários processos, e nós conhecemos vários casos, ele seja candidato e o pior, o povo o elege. E finalmente, o fim do foro privilegiado. Isso, ouvinte, é um projeto de lei de iniciativa popular previsto na Constituição Federal da República do Brasil, federativa, e regulamentado pela própria Câmara. Ou seja, não é manifesto, não é passeata, é você usar o seu voto, que é a única arma do cidadão brasileiro, como diz a letra, para acabar com a situação que está corrompendo, contaminando o Brasil. Deixa eu fazer uma pergunta, quer dizer que é uma cédula que você pode, inclusive, baixar no computador, pode... Você pode ter essa célula de várias formas, a gente vai dar um site que você possa ter essa célula. E é um voto único, né? É um voto único. E não adianta votar 2, 3, 4 vezes, porque existem processos de controle de recepção desses documentos que voto duplo é anulado. Aí, principalmente quando a gente está propondo mudanças na lei contra esses parlamentares que eles vão auditorar, não tem dúvida, cada voto. Voto repetido ou inválido vai ser impugnado. Tem que ser um voto legítimo. E é um movimento que você utiliza a grande arma, né? Quer dizer, a arma do voto. E quando essa proposta foi encaminhada, é de todos os votantes, não é privilegiar ninguém, não existe particularidade, não é ninguém que está propondo isso como pessoa. Isso é importante, porque isso não é movimento, não é uma votação de nenhum partido político, não é política isso. Isso é um projeto de lei para moralizar o Congresso Nacional, para limpar o Congresso Nacional, para evitar que novos corruptos com poder econômico, com o poder também do crime organizado, porque tem vários hoje parlamentares no Congresso que foram eleitos com o dinheiro do crime organizado. Continuem. E é interessante, o Flávio de Botafogo, independente, ele diz uma coisa muito séria, independente da nossa posição social e de nossas diferenças, porque cada um pode votar em qualquer partido, devemos procurar o bem comum, ou seja, o bem comum, quer dizer, a responsabilidade perante a nação. E você é um eleitor, então vote a favor da legitimidade, vote contra a corrupção. Então, no fundo, essa é uma campanha, né, Mário? É uma campanha. Agora, fundamentalmente, dentro da lei, é uma campanha legal, não é nenhum factóide, isso é lei.
Então só depende de você, eleitor, que está pensando no futuro do seu filho, que está pensando no presente, está pensando nos seus pais, ou seja, nós queremos um Brasil melhor. E só depende, da mesma forma que nós elegemos, colocamos deputados, governantes lá no poder, o povo tem a força, através do seu voto, de também tirá-lo de lá, no mínimo mudar as leis para que não continue esse processo que envergonha o país. Um pequeno dado, Roberto, só para... A corrupção no Brasil atingiu um nível, o PIB brasileiro, o ano passado, foi de R$1 trilhão arredondando. A corrupção comeu no Brasil no ano passado, 1/3 desse valor, 380 bilhões de reais foi para a corrupção. Então nós precisamos de dinheiro para a educação, para a saúde. Nós estamos com um companheiro aqui com relação à questão do deficiente. Ora, 380 bilhões de reais. Nós somos uma nação riquíssima. Agora esse dinheiro está indo pelo ralo e nós temos que parar. E só o povo pode parar isso com o seu voto. Olha, Ana Maria da Tijuca, da nossa Tijuca, né? Abraça todos da mesa com relação à corrupção. A opinião dela é a seguinte: não se deixar corromper pelas pequenas coisas, pois elas se transformarão numa grande bola de neve. E é interessante, porque a corrupção não é só do grande político, não. É a corrupção das pequenas coisas, né? E que a gente tem que criar uma consciência. Isso está muito ligado com a presença do Maurício aqui do Instituto Pai, porque por trás, quer dizer, por trás de uma sociedade sadia, tem valores, né, Maurício?